Nesse módulo, iremos falar sobre uma patologia muito importante e cada dia mais prevalente, conhecida como depressão. Então, vamos nos acompanhar para a gente entender um pouquinho o que é, quais as causas da depressão. E até hoje ainda é muito mal compreendida e é uma doença extremamente importante hoje em dia. Bom, a palavra depressão vem de depressus, do latim, que significa abatido, pessoa aterrada, lá embaixo, no chão. Tá? O termo depressão, em linguagem corrente, ele é empregado para designar um estado de espírito, um estado de tristeza, tá? Quando um sintoma ou uma síndrome estão relacionados com essa doença. Então, vários sintomas de tristeza podem ser considerados para levar o paciente com depressão. Não é apenas só a sensação de tristeza, outros sintomas que a gente vai mostrar nos próximos slides. Tá? É doença caracterizada principalmente pela mudança de humor, mas tem que tomar cuidado, porque nem toda mudança de humor ela é depressão, tá? Ela pode ser uma distimia, a gente vai explicar a diferença. Mas normalmente a depressão ela vem com uma mudança de humor, uma perda do prazer pelas atividades cotidianas que antes eram consideradas por essa pessoa uma atividade prazerosa, né, e motivadora. De uma hora para outra, aquela atividade se torna uma atividade incômoda. Então, a pessoa gostava de correr, né, gostava de andar de bicicleta, gostava de ir no cinema, e de repente, de uma hora para outra, ela não gosta mais daquilo. Né? Então, uma atividade que era motivadora passa a ser uma atividade triste, uma atividade incômoda para a pessoa. Problemas de origem neurológicas, tá? Ligados a neuroreceptores, tá? Que podem causar muita falta de motivação, muita falta de ânimo, e com esse desânimo de forma frequente. No século XX, em 1995, a depressão passou a ser considerada uma doença ou um transtorno afetivo de humor. Hoje, a depressão ela é responsável por pessoas deixarem de trabalhar. Existe a depressão que chega a ser depressão funcional, a pessoa não consegue sair de casa com depressão. Tá? Por isso que é importante a gente entender um pouquinho. Tá? Então, outra forma de se falar da depressão é colocar ela dentro de uma classificação chamada DSM. Tá? Então, onde nós temos depressão maior, transtorno depressivo maior, muitas vezes chamada de depressão maior, distimia, que também é conhecida como mau humor crônico. Mau humor crônico é uma coisa, depressão é outra. A pessoa pode ser distímica e não deprimida. E a pessoa pode ser deprimida e não ser distímica. Tá? Transtorno depressivo, com outras especificações. Dois outros tipos classificados pela etiologia são transtorno depressivo decorrente de condição médica geral. Então, o paciente tem um transtorno depressivo em virtude de uma doença, ou transtorno depressivo hialogênico, induzido por uma substância. Então, o efeito colateral do uso de uma substância deixou a pessoa deprimida. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os transtornos depressivos aí. Ocorrem em qualquer idade. Normalmente se desenvolve nos meados da primeira ou segunda ou terceira década de vida, até os 30 anos a incidência é um pouco maior da depressão. Em contextos de atenção primária, até 30% dos pacientes relatam algum tipo de sintoma de depressão, porém menos de 10% desses pacientes têm a depressão que nós chamamos transtorno de depressão maior. Tá? Então, até 30 anos, mais de 30% das pessoas vão ter alguma crise de depressão e dessas crises nós vamos ter uma porcentagem menor que 10%, que é aquela depressão maior, uma depressão mais grave. Né? O termo depressão é muitas vezes usado para descrever o humor para baixo ou desencorajado, que resulta em perdas ou desapontamentos, mas é muito mais do que isso. Entretanto, existe muito mais do que simplesmente a perda do humor. Né? Então, esses sentimentos negativos, diferentes daqueles da depressão, quando as circunstâncias ou eventos melhoram. O humor para baixo geralmente dura dias, ao contrário
de semanas e meses, pensamentos de suicídio, perdas funcionais prolongadas são muito menos prováveis. O que isso quer dizer? Que a gente tem que separar os estados de depressão daquela depressão que ela é leve ou transitória, daquela depressão que é prolongada e que são crônica, daquela depressão que leva apenas à desmotivação, daquela depressão que leva a pensamentos obsessivos de suicídio ou de perda funcional, onde a pessoa se recusa a sair de casa ou ir para o trabalho, ou a se relacionar com outras pessoas, a tomar banho. E, em alguns casos, esses estados de depressão vêm associados com alterações de humor, em alguns casos não vêm associados com alteração de humor. Por exemplo, a pessoa mal-humorada, ela pode ser um distímico, que é uma doença, mas ela pode não ter depressão, pelo menos não ter uma depressão aparente. As causas da depressão são desconhecidas, mas nós acreditamos que alguns fatores ambientais e genéticos podem interferir na depressão. A hereditariedade explica isso, né? Que pacientes que eram filhos de pessoas com depressão têm uma tendência de apresentar depressão com maior incidência daqueles que não têm histórico genético de depressão. Outras teorias mostram que há alterações de neurotransmissores. Então, nós temos neurotransmissores no nosso sistema nervoso central que são responsáveis por alguns comportamentos, como serotonina, o humor, a dopamina pela motivação e assim por diante. E algumas das teorias mostram que quando esses neurotransmissores estão em baixa, nós mudamos o nosso comportamento. Por isso que fala que a serotonina é o neurotransmissor da felicidade. Porque quando nós aumentamos a quantidade de serotonina, o paciente tem uma certa euforia. Quando nós aumentamos a quantidade de dopamina, o paciente tem mais motivação para fazer as coisas, ok? Incidência de transtornos. Bom, a incidência é grande, as mulheres têm maior risco de ter depressão do que os homens, né? E normalmente o trabalho, a adequação e o equilíbrio dos neurotransmissores acabam resolvendo o problema. Então, inibidores seletivos de recaptação de serotonina, associado com outras drogas que podem fazer recaptação de dopamina, acabam ajudando o paciente. Em muitos casos, a depressão também pode ser tratada tanto com a terapêutica farmacológica, como com a psicoterapia, ou então com os dois ao mesmo tempo. As idades mais afetadas são maior prevalência a partir dos 14 anos de idade, eu tenho maior prevalência de depressão. E maior incidência de depressão no sexo feminino. Então, eu tenho alguns sinais e sintomas que são clássicos, como tristeza, cansaço, irritabilidade, dor opressora no peito, alterações de peso, alterações no ciclo do sono. Tudo isso são sintomas e sinais que podem levar à conclusão de uma hipótese diagnóstica de depressão. Outra, perda do interesse sexual, perda do prazer, perda do bom humor, perda do sono, ataques de pânico, tudo isso são sinais e sintomas que, na hora da coleta de informações, podem me dar subsídios na análise situacional para falar que aquele paciente está com suspeita de depressão, que pode ser tratada ou encaminhada para um psicólogo ou para um psiquiatra. Existe a depressão maior, ou unipolar, aquela depressão grave, que todos esses sintomas que eu já falei para vocês em maior intensidade, normalmente acompanhado de pensamentos de suicídio, com uma depressão funcional, com uma dificuldade da pessoa se relacionar ou sair de casa ou ter motivação para fazer alguma coisa. Insônia, despertar matutino precoce, perda de energia, fadiga, problemas de concentração, tudo isso pode estar relacionado com depressão. Então, eu tenho uma pessoa que eu conheço que não consegue se concentrar em nada. Muitas vezes essa falta dessa concentração, ou então eu conheço uma pessoa que vive cansada.
Mas essa pessoa está trabalhando muito. Às vezes, pode ser que não seja o trabalho excessivo. Pode ser que tenha um caso de depressão aí que precisa ser trabalhado. E que, às vezes, não adianta você tratar com polivitamínico. Você tem que tratar com produto com indicação para estados depressivos, né? Então, a depressão maior, ela pode ser psicótica, catatônica, melancólica, atípica, distímica. Ela pode ter outras especificações ou ela pode ser associada à ansiedade, que é outra patologia. Então, num caso eu tenho uma depressão e num outro ponto eu tenho ansiedade. E eu posso ter um paciente com depressão e ansiedade, que ele precisa fazer o tratamento para a depressão e o tratamento para a ansiedade de forma conjunta. Tá? Depressão maior. Tá? Essa tem como característica delírios, transtornos graves, incuráveis, vergonhosos, medos, todos os sintomas com uma projeção, uma profundidade muito maior acontecem na depressão maior. Né? Os pacientes podem ter alucinações auditivas ou visuais. Tá? O paciente pode ouvir vozes. Então, quando chega a essa depressão, nesse caso, é um paciente que realmente precisa de tratamento médico de urgência. Agora vamos falar um pouquinho da depressão maior dos catatônicos, né? Esse paciente tem retardo psicomotor, dificuldade para andar, dificuldade para falar, dificuldade para comer, sente dificuldade para se locomover, sente isolamento, sente parestesias, paralisias parciais no corpo. Tudo isso não de origem orgânica, mas de origem psicológica. Tem o paciente com depressão maior com sintomas melancólicos, né? Praticamente classificado pela perda de prazer total em todas as atividades. Então, esse paciente, ele tem anorexia, ele tem perda de peso, ele não sai para trabalhar, ele não tem prazer a nada, ele tem despertar matutino precoce, ele tem agitação, retardo psicomotor. Então, esse é um quadro de melancolia grave, caracterizada pela ausência de prazer. E tem aquelas depressões que nós consideramos sem especificação, tá? Que pode ter um pouquinho de cada uma delas num determinado momento da vida, num determinado momento da progressão da doença. Né? Vou falar um pouquinho da depressão atípica, né? Classifica-se por um humor reativo a eventos positivos e sensibilidade à rejeição, normalmente causando uma depressão excessiva, rejeição a críticas, sensação de paralisia, ganho de peso, aumento de apetite, aumento do sono. Tudo isso é o que a gente chama de depressão atípica, né? Então, a pessoa ela não pode receber uma resposta que seja contrária à dela, que aquilo dispara um gatilho de depressão. Isso aumenta a ansiedade, aumenta o apetite dela, aumenta a perda de sono dela, aumenta o cansaço, aumenta a ansiedade, na medida que o tempo vai passando. E aí nós temos um caso de distimia, que é a depressão junto com um mau humor crônico. Tá? Então, a presença de mau humor crônico é uma das características do paciente distímico, que pode ter a depressão associada a um mau humor crônico. Muitas vezes, o mau humor crônico é tão forte que você não consegue identificar aquela pessoa como depressiva, mas por trás daquele mau humor crônico tem um caso de depressão. E pode ser crônica, um tratamento prolongado, e se trata com antidepressivo e com outras drogas. Transtorno de depressão e ansiedade, que é muito comum nos dias de hoje. É um transtorno misto, né? Então, ele tem lá a depressão e tem a depressão que nós chamamos de estado depressivo ansioso. A associação de duas ocorrências. Então, tem sintomas leves de depressão e sintomas concomitantes de ansiedade. Em geral, o curso ele é crônico e intermitente, né? Com transtornos depressivos,
variando depressão e ansiedade e tem que ser tratado os dois ao mesmo tempo. E aí tem que ser tratado com cuidado, porque muitas vezes o tratamento de um não balanceado, não equilibrado, pode aumentar a outra patologia. Muitas vezes, nesses casos, o médico vai tateando drogas, tateando associações, até encontrar uma associação de medicamentos que se encaixe para aquele paciente. A dose correta do antidepressivo, a dose correta do ansiolítico, os horários para que ele consiga ter melhores resultados. Os tratamentos são suporte, né? Então, tratamentos com suporte para esse paciente suportar isso. O que é o tratamento de suporte? O paciente está com perda de sono, então eu vou tratar para que ele consiga dormir. O paciente está com anorexia, então eu vou tratar a anorexia. Porque eu sei que a anorexia e a perda de sono são secundárias à depressão. Não foi o que fez ele vir até o consultório. Então eu faço suporte, psicoterapia. É o tratamento feito com os psicólogos. E aí, tratamento medicamentoso. É o tratamento feito com os psiquiatras, com os médicos psiquiatras. Muitas vezes, os três é a melhor combinação para o tratamento da depressão. Bom, tratamentos com psicoterapia utilizam métodos baseados na relação e na confiança entre o terapeuta e o paciente. Costuma-se dizer que a doença da depressão tem dois braços. Um braço para tratamento orgânico e um braço para tratamento psicoterapêutico. E que só o tratamento psicoterapêutico não resolve, principalmente quando a doença está relacionada com neurotransmissores, e nem só o tratamento orgânico resolve, porque existe uma relação da doença que pode ser melhorada através da relação do terapeuta com o paciente. Tratamentos farmacológicos. Bom, uma das drogas mais utilizadas para o tratamento da depressão são os ISRS, ou inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Eu também tenho moduladores de serotonina, tenho inibidores de recaptação duplo de serotonina e de noradrenalina, eu tenho inibidores de recaptação de dopamina e noradrenalina, eu tenho antidepressivos heterocíclicos, tenho inibidores da monoaminoxidase ou inibidores da MAO, eu tenho outros tratamentos que são mais leves, que são tratamentos efetivos, como os tratamentos baseados em homeopatia. E muito importante que em alguns tratamentos eu preciso retirar esse tratamento de forma gradual, para que o paciente não tenha uma reação de rebote. E muitas vezes eu preciso substituir esses tratamentos. Então, tratamentos homeopáticos e outros tratamentos podem ser uma ajuda nesses momentos onde eu preciso fazer a troca de um produto controlado por um produto mais leve para o paciente ir se adaptando. Bom, pessoal, nesse módulo nós vimos como é complicado tratar a depressão, como existem vários fatores que são envolvidos na depressão e que a depressão tem vários tipos de depressão. Então, não percam o próximo módulo, que nós vamos falar sobre algoritmos de tratamento da depressão. Até lá!